Curte histórias de arrepiar? Descubra o terror clássico de A Hora do Lobisomem, de Stephen King. Uma leitura intensa e inesquecível. Adquira o seu pelo link na descrição e mergulhe nessa aventura sombria. Boa noite a todos. Quem sou eu não interessa muito. Meu nome? Não importa. Podem me chamar de investigador. Meu trabalho é simples de explicar, mas difícil de realizar. Investigar e eliminar tudo o que é sobrenatural. Estou nessa vida há 7 anos, e nesse tempo já enfrentei praticamente tudo o que se pode imaginar. Lobisomens, vampiros, mulas sem cabeça, corpos secos. Se algo de ruim já caminhou entre os vivos, é provável que eu tenha cruzado o caminho dessa coisa. Na primeira vez que encarei algo sobrenatural, fiquei assustado. Quem não ficaria? É uma reação natural, mas com o tempo a gente se acostuma. Porém, isso não é o foco agora. Hoje vou contar para vocês sobre uma investigação que aconteceu na semana passada, numa típica zona rural, cheia de sítios e fazendas isoladas. Vamos começar. Eu estava em um hotel em São Paulo, curtindo uma noite tranquila, assistindo ao jornal e navegando nas notícias da internet, quando algo chamou minha atenção. Uma manchete sobre uma cidadezinha no interior enfrentando uma onda de desaparecimentos estranhos. Segundo a notícia, a polícia estava investigando, mas sem progresso. Era o tipo de caso que praticamente gritava sobrenatural. Não perdi tempo. Peguei meu sobretudo, ajustei meu chapéu e parti. Cheguei à cidadezinha logo na manhã seguinte. O ar tinha aquela tranquilidade típica do interior, e as pessoas aparentavam uma calma quase desconcertante. Mas eu sabia que havia algo errado ali. Sempre há. Comecei meu trabalho do jeito que sempre faço, conversando. Fui perguntando às pessoas se tinham visto ou ouvido algo fora do comum. No início só recebi olhares confusos e respostas evasivas. Ninguém parecia saber de nada. Até que, numa fazenda afastada, um homem velho me contou algo interessante. Ele disse que na noite anterior ouviu sons pesados ao redor de sua casa, como se algo grande estivesse circulando a propriedade. Além disso, encontrou alguns dos seus animais mortos pela manhã, com ferimentos que ele não conseguia explicar. Ele parecia abalado enquanto falava, e isso só aumentou minha curiosidade. Com base no que ouvi, decidi ficar de olho em cada canto daquela pequena cidade. Algo não se encaixava, e meu instinto já apontava para uma possibilidade: lobisomem. Mas eu não gosto de tirar conclusões precipitadas. Meu método é sempre o mesmo: estudar o inimigo antes de agir. Preciso entender seu padrão, seus movimentos, seu modo de ataque. Esse é o meu trabalho: investigar. E acreditem, eu já estava no encalço da verdade. Eu continuei com minha investigação, mas como sempre, nem tudo corre como planejado. A polícia local começou a encher-me o raio da paciência, provavelmente achando que eu era algum curioso metido a detetive. Não demorou para um policial vir diretamente até mim. Ele era um sujeito alto, com a postura de quem já estava acostumado a lidar com bagunça, mas ao mesmo tempo desconfiado. Você é algum tipo de detetive? Ele perguntou com um olhar fixo em mim. Eu já esperava por isso. Com um movimento calmo, tirei do bolso um cartão e o apresentei. Investigador Pedro da Costa, detetive particular. Esse era um dos meus muitos disfarces. Naquele momento, achei que o nome Pedro da Costa funcionaria bem. O policial franziu a testa, claramente surpreso. Um detetive particular aqui? O que te traz até essa cidade, Sr. Pedro? A pergunta poderia deixar um novato nervoso. Mas depois de 7 anos nessa vida, eu já sabia exatamente como lidar com situações assim. Respondi com uma tranquilidade quase ensaiada. Estou aqui a pedido de um cliente, um velho amigo. A filha dele está entre os desaparecidos, e ele me pediu que investigasse. Não pude recusar. O tom calmo e controlado parecia suficiente para convencer o policial, que assentiu lentamente. Entendo. Bom, Sr. Pedro, mesmo que esteja procurando apenas por uma pessoa, sua ajuda pode nos levar a encontrar todos os desaparecidos. Venha comigo. Vou te mostrar o que temos até agora. Fui conduzido até a delegacia local, um prédio pequeno, com paredes desgastadas pelo tempo. Lá, o policial me apresentou os arquivos e relatórios sobre os desaparecimentos. Havia depoimentos,
fotos de locais de ataque e mapas que marcavam os pontos onde as vítimas foram vistas pela última vez. Enquanto analisava as informações, minha mente começou a traçar padrões. Mesmo que os lobisomens sejam conhecidos por sua brutalidade, eles nem sempre agem da mesma forma. Alguns atacam simplesmente por instinto, quase como animais irracionais. Outros, porém, têm uma mente afiada e fazem o que fazem porque gostam. Esses são os mais perigosos, os que tratam cada ataque como um jogo doentio. Com 10 desaparecimentos já registrados, estava começando a ficar claro para mim qual tipo de lobisomem eu estava enfrentando. Isso não era obra de um tapado que ataca ao acaso. Quem quer que fosse fazia isso com um propósito, talvez por pura maldade ou algum prazer sádico. O próximo passo seria confirmar minhas suspeitas. A noite estava chegando e, com ela, a verdadeira face do perigo poderia finalmente se revelar. Assim que a noite caiu, me preparei para investigar. Meu objetivo era olhar cada local onde os desaparecimentos ocorreram. Estava na esperança de encontrar algum rastro, marcas de garras, pegadas, qualquer coisa que pudesse confirmar minhas suspeitas. No entanto, depois de muito procurar, não achei absolutamente nada. Decidi então revisitar a casa do fazendeiro que tinha me contado sobre os sons estranhos. Olhei cada canto da propriedade novamente, mas a noite, assim como antes, parecia guardar seus segredos. Resolvi questionar o velho sobre o horário em que os barulhos aconteceram. Ele respondeu que foi por volta das 2 da manhã, mas ele não parou por aí. O fazendeiro mencionou que não era o único a passar por essa situação. Um amigo dele, dono de uma fazenda a cerca de 2 horas de distância, também tinha ouvido sons semelhantes e perdido animais. Agradeci a informação, já sabendo que esse era o próximo lugar para investigar. Na manhã seguinte, peguei a estrada e cheguei a tal fazenda. Lá fui recebido por um homem de cerca de 40 anos, de expressão cansada, mas amigável. Bom dia, seu moço. Ele me cumprimentou educado. Bom dia, respondi direto, antes de ir ao ponto. Queria saber se o senhor ouviu algo estranho nas noites passadas. A pergunta fez o homem ficar visivelmente tenso. Ele respirou fundo antes de responder. Sim. Mais de uma vez, na verdade. Ao cair da noite, ouço algo pesado correndo pela fazenda. Os barulhos são estranhos. Um tipo de rosnado ou grunhido, mas com algo que parece quase humano. Não sei dizer se é bicho ou gente. Ele continuou contando que, todas as vezes que ouvia os sons, encontrava algum animal morto pela manhã. Boi, vaca, galinha, cavalo, nada parecia estar a salvo. Tentou reagir, organizando os empregados para vigiar a fazenda, mas o bicho nunca aparecia quando os homens estavam de olho. Acontece sempre em horários parecidos? Perguntei, já com o padrão em mente. Sim, é comum ser entre 00:30 e 1:10 da manhã, ele respondeu. Isso confirmou minhas suspeitas. Agora eu tinha o intervalo de tempo exato em que o lobisomem se transformava e atacava. Com essa informação, bastava planejar o próximo passo. Agradeci ao homem pela ajuda e deixei a fazenda, já sabendo que na próxima noite eu estaria esperando pelo bicho.